Meus amigos, muito bom dia. Peço a atenção dos senhores que eu vou fazer 7 perguntas para a inteligência artificial para responder sobre o julgamento de Jair Messias Bolsonaro e mais os outros 7 concorrentes, à luz de um livro de direito constitucional que foi escrito por Alexandre de Moraes em 2017, chamado Direito Constitucional. Ou seja, para que não haja uma possibilidade de suspeição de minha parte, eu farei a pergunta e a resposta estará aqui, que foi produzido pela inteligência artificial. Prestem atenção, senhores advogados de Jair Bolsonaro, senhores juízes, todas as pessoas de bem que querem elucidar a verdade. Estou tratando a minha pergunta, eu vou lê-la de forma completa para que não se permita dizer, não, Gilberto, você induziu ou você vai dar uma resposta alterada. Não, a resposta é do ChatGPT em cima do livro de Direito Constitucional de Alexandre de Moraes. A pergunta 1. Se o juiz foi ameaçado pelo réu e é inimigo dele, é caso de impedimento? A resposta é não. Isto é caso de suspeição, em caso de inimizade capital ou ameaça. O juiz deve ser afastado. Pergunta complementar. No caso de suspeição, o juiz deve dar sentença ou declinar o seu voto? O juiz deve se declarar suspeito e se afastar da causa. Se insistir em julgar, a decisão será nula por violação ao devido processo legal. Eu estou lendo para que eu não cometa nenhum deslize para os senhores. Estou lendo aquilo que o Chatter me respondeu sobre o livro de Alexandre de Moraes. Pergunta 2. A denúncia de tentativa de golpe de Jair Bolsonaro e outros réus é analisado como crime no livro de 2017 de Alexandre de Moraes? Resposta. Planejamento sem execução não é punível. Crime tentado exige atos de execução concretos. Golpe requer organização, forças armadas, liderança e atos inequívocos de ruptura. Sem provas de execução é cogitação política, não é crime. Pergunta complementar 2. Uma carta apócrifa, aquela sem assinatura, tem valor de condenação? Não. Documento apócrifo não tem valor probatório autônomo. Pode ser elemento informativo, mas jamais será de condenação. A ele se refere o artigo 5º, dá o inciso na Constituição de 88. Mais um complemento. O ministro do STF pode instaurar inquérito de ofício e agir como polícia ou Ministério Público? Jamais. O juiz deve apenas julgar, investigar é para a polícia, acusar para o Ministério Público e julgar para o Judiciário. É óbvio. Ato de ofício viola o sistema acusatório e o princípio do juiz natural. Um complemento da pergunta número 2. O juiz pode orientar polícia ou Ministério Público e coletar provas de interesse de acusação, que é a denúncia feita por talha-ferro? Resposta do ChatGPT à luz de Alexandre de Moraes. O juiz só pode autorizar diligências quando provocado. Se orientar diretamente, polícia, Ministério Público, vira parte, nulidade por parcialidade. É o caso do talha-ferro, que ele precisa se manifestar. Pergunta número 3. No caso da acusação contra Bolsonaro de ser o líder intelectual do 8 de janeiro, que deve ser julgado pelo STF ou outra instância. Foro por prerrogativa só existe durante o mandato em razão dele. Não sou eu que estou dizendo, é Alexandre de Moraes neste livro. Como Bolsonaro não é mais presidente, não há foro do STF. Deve ser julgado em primeira instância, salvo conexão com autoridades ainda com foro. Salvo com conexão. Pergunta número 4.
O prazo de 15 dias para responder 70 terabytes de processo acusatório é legal? É válido? Resposta: não, viola o contraditório e ampla defesa do artigo 5º, inciso 15 da Constituição Federal. Prazo deve ser razoável. Configura cerceamento, defesa e nulidade absoluta. Aí eu pedi para o ChatGPT fazer um exercício do tempo que levaria para se estudar 70 terabytes. Eu confesso aos senhores que eu fiquei impressionado. 35 bilhões de páginas, 2 minutos por página, seriam 1,17 bilhão de horas, 133 mil anos. Gente, isso é humanamente impossível. Isso, por si só, já descaracteriza o cerceamento da defesa e nulidade absoluta do julgado. Pergunta 5. Existe crime tentado e não consumado? E se foi estudado, mas não tentado? Resposta de Alexandre de Moraes no Direito Constitucional 2017. Crime tentado exige início de execução, ato inequívoco. Cogitação, estudo não é punível. Se não for tentado, não há crime. A pergunta 6. A tentativa de golpe sem planejamento efetivo, Forças Armadas e liderança organizada? A resposta é Alexandre de Moraes, no livro dele. Não, tentativa de golpe requer atos concretos, organizados e inequívocos. Sem esses elementos, apenas cogitação ou protesto, não há crime. Eu fiz um quadro depois aqui embaixo, que eu vou disponibilizar para os senhores, espera aí que eu não estou conseguindo aqui, que fala sobre o seguinte: o que é cogitação, o que é planejamento, o que é tentativa e o que é consumação. E o que deve ser crime consumado, crime punível, atípico e atípico. Se fica em conversa e rascunho, como foi o caso, reunião sem armas, sem forças, valor jurídico zero. Se for uma tentativa, ato inequívoco de execução armada, é crime punível. Então, ele é um crime que não é punível. Com isso, redimimos o senhor Fux de qualquer tipo de acusação contrária e condenamos Alexandre de Moraes, Dino, Carmen, Zanin e o presidente do Supremo, que foi fazer o fechamento, falar em pacificação de um exercício legal de direito, simplesmente me remete ao seguinte pensamento: que esta imagem que a imprensa, especialmente a Globo, está colocando o Bolsonaro diante das grades, se este Brasil tiver advogados, se tiver justiça, se tiver um povo atento que questione, não adianta você questionar organismos internacionais, que isso não vale absolutamente nada, mas internamente o Senado, para que convoque o senhor Alexandre de Moraes para saber o seguinte: por que o seu livro é tão diferente do seu despacho? Se não tivermos essa nulidade sobre os atos jurídicos que foram relatados aqui, então, sinceramente, pode fechar o país tem que parar para que se restabeleça a credibilidade na justiça, que há muito já perdeu o seu conceito. O que se está se fazendo com Jair Bolsonaro é simplesmente uma crucificação com um indivíduo que é absolutamente inocente, e não é falado por mim, porque a minha área de direito é outra, pelo um mestre constitucional chamado Alexandre de Moraes, em seu livro Direito Constitucional 2017. Pense nisso.